Bolo de travessa estilo anos 80. Esse bolo ficou uma delícia. Foi inspirado na confeitaria da Mariana Perdomo. E ele ficou um bolo muito molhadinho, delicioso, com 3 camadas de recheio. Para fazer a massa do bolo, eu vou usar meio copo de óleo, um copo de leite, um copo de açúcar, 2 ovos. Só tenho 2, o certo é 3. Aproximadamente 1 colher de sopa de essência de baunilha. Vou mexer todos os ingredientes líquidos. Vou acrescentar 1 copo de farinha. Vou adicionar o segundo copo de farinha e mexendo muito bem. Agora eu vou bater toda essa massa no mixer. Eita. Deixei na velocidade mais fraca. Agora que eu bati todos os ingredientes, eu vou adicionar uma colher de fermento. Vou adicionar uma tampinha, que equivale a 1 colher de sopa. Agora é só mexer. Ó. Homogeneizei bem aqui, ó, o fermento com a massa. Agora eu vou montar uma forma e colocar para assar. Eu untei a minha forma com bastante margarina. Agora eu vou despejar a massa aqui. Vai crescer bem essa massa. Acho que eu vou deixar até aqui. Não, acho que dá pra pôr tudo. Só que vai ficar gigante. Com medo de transbordar. Agora eu vou levar ao forno. Meu forno já tá pré-aquecido. Só que o ideal é vocês olhar de vez ou outra se já tá assado, ficar de olho. Então vou levar agora pra assar. Eu vou mostrar a montagem do bolo, só que esse bolo, ele acabou transbordando. Olha o jeito que ficou. Aí eu fui tirando essas casquinhas aqui, que uma parte tinha queimado. Mas a cozinha a gente precisa improvisar, né? Então estamos improvisando aqui. Eu vou desenformar o bolo. Forrei a mesa, porque senão vai fazer uma bagunça. Coloquei esse outro pano que é mais rápido pra lavar. Ai, ai, dá até uma coisa desenformar. Se ele sair quebrado, aí vai ter que ser um bolo de pote ou eu vou ter que fazer uma outra massa. Seria pro aniversário do meu sogro. Se ele quebrar, eu vou fazer um bolo de pote gigante. Passar e dando uma puxadinha nele pra ele soltando. Gente, nem assim o bicho sai. Ah, quebrou. Gente, como eu havia previsto, vai virar um bolo de pote gigante. Porque pra bolo normal não vai dar. Ele assou tão bem. Então, no improviso, né, vai virar um bolo de pote. Então, para fazer o recheio, eu adicionei na panela 2 leite condensado grande, aqueles grande. Eu vou colocar 1 colher de margarina 75% lipídica. 2 colheres. Eu vou colocar também glucose de milho. Essa glucose, ela é muito difícil de mexer. Ela é muito dura. Mas a vantagem da glucose, quando a gente coloca no recheio, pode congelar o recheio, que o recheio não empedra. Ele fica cremoso até depois de dias no congelador. E ele não empedra. Então eu gosto de pôr a glucose justamente por isso, que dá muita qualidade pro recheio. Você pode fazer recheio de bolo de pote e congelar o bolo com recheio com tudo e vai ficar perfeito. Olha o tanto que dá trabalho isso aqui. Trabalho que dá pra tirar. Ó, graças a Deus saiu. Vou colocar a glucose. Só que a glucose fica mais fácil depois que tudo estiver quente. Então vou separar aqui. Tortei até a colher. Vou separar que daqui a pouco eu coloco. Vou acender o fogo. Esse é um recheio de coco. Vou mexer o leite condensado com a margarina. Agora eu vou adicionar o leite condensado, o creme de leite, aliás. 4 cremes de leite para essa receita. Mexer bem. Um pouco essa margarina ela já derrete.
Só que o coco eu vou deixar pra colocar só no final. Depois que tiver frio, eu vou colocar o coco. Começou a subir fervura. Ainda bem que a panela é bem grande. Ó, ele já engrossou bastante. Só que o ponto é quando a gente joga e começar a pingar mais grosso, assim, cair as gotinhas mais separadas. Ainda, ó, tá bem fluido. Ó, ele já tá no ponto que eu quero, ó. Tá caindo já separadinho. Agora eu vou apagar o fogo e deixar ele gelar. Eu tenho esse abacaxi congelado e eu vou coloquei ele na panela. Vou tampar a panela, coloquei um copo de 200 ml de água. E eu vou só dar uma quebrada aqui. E no que ele for vaporizando, ele vai descongelando. É importante congelar o abacaxi porque o abacaxi cru, ele amarga. Qualquer receita que vai leite, derivado, se misturar com abacaxi cru, ele vai amargar tudo. Amarga que fica impossível de comer. Olha o jeito que já tá. Eu não vou tirar essa água, eu vou usar um pouco dessa água aqui, que soltou do abacaxi, pra ir molhando a massa do bolo. Pra pegar o aroma do abacaxi. Eu vou deixar cozinhar por mais um tempinho e vou dar uma olhada no recheio se já tá frio. Porque eu coloquei ele numa bacia com água, a panela, pra esfriando. Aí depois eu coloquei ele no freezer. Aí eu vou usar esse caldo aqui pra tá molhando a massa do bolo. E eu não coloquei açúcar. Acho que ficaria legal se colocar bem pouquinho açúcar, mas eu não vou colocar porque eu não quero bolo enjoativo. Porque quando fica enjoativo, aí a gente acaba comendo menos, né? Então, pra ficar mais saboroso, eu não vou colocar açúcar. Ó, acabei de apagar o fogo, aí ficou um pouco de água. E essa água eu vou usar pra ir molhando o bolo. Eu deixei todo o abacaxi escorrendo. Eu vou deixar ele escorrendo até sair praticamente todo o líquido que tá no abacaxi. Ele vai escorrer, aí ele vai ficar mais sequinho pra colocar no meio do recheio, pra não amolecer o recheio. Eu vou reservar parte desse recheio pra fazer uma cobertura. Ó, só um pouquinho. Vai virar como se fosse um chantilly. Ó. E agora eu vou seguir com a montagem do bolo. Aqui tem um pouco de leite condensado e eu coloquei água pra ir molhando a massa. E vou pegar o abacaxi também. Tá aqui o abacaxi. Eu vou molhando a massa do bolo. Eu gosto do bolo, quando ele é um bolo assim, como se fosse bolo de pote, ele tem que estar bem molhadinho. Isso aqui é uma massa simples de baunilha mesmo. Só que eu acho mais gostoso do que aquelas massas pão de ló. Aquelas massas pão de ló, ela tem um gosto forte. Não sei por quê. Então eu coloquei uma camada de massa, molhei. Eu vou colocar uma camada de abacaxi. Nossa, esse pedaço é muito grande. Eu vou desfiar esse abacaxi pra ficar pequenininho. E o recheio, eu ralei um coco fresco. Pra tá colocando, ó. Que é mais qualidade, né? Tirar esse olhinho do abacaxi pra ninguém machucar a boca. Aí eu vou desfiando o abacaxi. Que era pra me ter cortado menor. Mas eu não cortei. Guardei ele congelado assim. Bastante abacaxi. Fica bem recheado. Pronto. Agora eu vou misturar o coco no recheio. Incorporar bem. Ai, vai ficar uma delícia. E essa parte escura aqui, ó, é do coco. Eu fui tirando o coco com aquele descascadorzinho de verdura, fui tirando aquela parte escura. Só que mesmo assim ainda fica um pouquinho, né? Eu coloquei. Esse bolo é bem anos 60, 70. 60 não, anos 70, anos 80. E meu sogro tinha falado que esse sabor de bolo é um sabor que ele gostava, que ele lembra do sabor que ele comia na juventude dele. Ó, que bonito que vai ficando. Aí, ó, vou pegando mais bolo, vou cortando as fatias fininhas do bolo. Eu vou acomodando elas na forma. Esse que tá quebrado, ó, só não vou pôr essas cascas aqui que tá muito dura. Mas nem precisa ficar raspando o bolo. E ele vai ficar uma delícia, fica bem molhadinho. Só cortar as fatias. Esse bolo ficou tão fofinho que ele tá desmanchando quando a gente corta.
Bom, dizendo eu que vou tentar fazer mais uma fatia, mais uma camada. Vou acomodar bem. Agora eu vou usar um pouco dessa água aqui do cozimento do abacaxi. Pra molhar, pra dar um gostinho de abacaxi. Esse é um sabor de bolo mais antigo, coco com abacaxi. Agora eu vou colocar um pouco dessa calda aqui. É só leite condensado com água. Porque bolo desse jeito tem que estar bem molhadinho. Agora eu vou pôr mais abacaxi. O abacaxi tá uma cor feia porque tá congelado, mas o sabor é o mesmo. Esse pedaço aqui é aquele miolo. Mais uma camada de recheio. Vou tentar espalhar melhor. Nossa, ficar em pé fazendo essas coisas dá uma dor nas costas. E ainda sobrou um pouco de bolo. Olha que espetáculo que fica esse recheio. Devia ter pego uma colher de silicone pra não fazer esse barulho todo. Levei a outra parte do recheio pra geladeira, que eu vou deixar ele quase congelando. Nossa, uma delícia esse bolo. É o bolo da infância de muita gente. Na minha época, quando eu nasci, tinha também esse bolo. Vou fazer bastante ainda. Não sou dos anos 80, mas sou dos anos 90. Ó, aqui tá o recheio, ele tá bem geladinho. Eu vou colocar uma colher de sopa de emulsificante, uma colher bem rasinha. Não é bom pôr emulsificante demais, senão fica com gosto forte. Agora eu vou bater. Oh, caramba. Vou começar na velocidade mais baixa para homogeneizar bem. Vamos para a velocidade, a queda vai ser suficiente. Olha o volume que tá criando. Vamos para a velocidade. Volta aqui o volume. Que ele dobrou de volume. Se a intenção for usar um chantilly, substituir o chantilly por essa mistura de recheio cozido com emulsificante é uma ótima opção. Ele rende muito bem, ele mantém brilho, é um recheio bem, é uma cobertura bem estável, dá até para usar como recheio mousse. Antigamente as pessoas gostavam de colocar fatia de maçã no bolo, uva, cacho de uva, eu achava tão bonito. Eu acho que é uma decoração muito mais bonita, muito mais clássica, que agrada a todos os públicos. Ó, eu joguei, espalhei bem todas as laterais, todo o glacê, e fui fazendo esse movimento aqui, ó, girando e puxando pra cima, pra ficar como se fosse um trabalho de bico. E eu acho que fica bonito. Ó, fica bem bonito. Pouco trabalho. Olha só que efeito mais bonito. Ó, vou limpar os cantinhos com papel. Para decorar, eu usei coco ralado, porque eu acho que fica muito Só bonito. a pontinha do papel. E já ressalta qual é o sabor do bolo. E eu pensei em colocar um cravinho da Índia, mas na hora eu fiquei meio indecisa. Aí depois que o bolo ficou pronto, que eu levei esse bolo para comemorar o aniversário do meu sogro, foi que eu decidi colocar o cravinho da Índia. E eu acho que combinou muito. O cravo aromatizou muito bem o bolo.
ficou uma delícia. Aí eu coloquei o cravinho da Índia, porque eu acho que é a cara dos anos 80, o povo fazia muito bolo assim. E coloquei um pouquinho de confeite para ficar Muito bonito. bem Quem não anos quiser o 80 coco mesmo. em E toda a esse parte foi de o cima do bolo, resultado. pega a Olha parte que só não tá que o coco. delícia. Ficou com E quem 3 quiser, pega a camadas parte de que tá o coco. recheio. Lembrando que a cobertura de Ó, eu cima coloquei é uns um recheio cravinhos cozido e também. coloquei o confeite pra ficar bem anos 80 mesmo. Olha só que lindo que ficou. Pega mais, pai. Olha só que delícia, gente. Isso aqui, ó, é tudo recheio, ó. Tem 3 camadas de recheio esse bolo. Essa foi a minha receita, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou da receita, vocês podem se inscrever aqui no canal, que vai ter muitas outras receitas. E uma prévia, um spoiler, tô querendo fazer uma receita de cocada de maracujá, que é uma cocada perfeita, é cocada branca. E se vocês querem mais receitas como essa, é só se inscrever no canal, curtir o vídeo. Vocês podem estar comentando que eu respondo a qualquer dúvida. E também vocês podem estar falando nos comentários quais são os tipos de vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. E é isso. Beijo, fiquem todos com Deus.